Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje aqui no YouTube, um novo modelo aqui estamos fazendo. É a minha primeira live no YouTube. Estou até aqui com a possibilidade de acompanhá-la aqui junto com vocês. Sejam muito bem-vindos. Na minha live no Instagram, você me dá acesso à sua casa, ok? E hoje eu estou convidando você para vir aqui à minha casa, à minha igreja, na verdade, onde eu pastoreio. Estou buscando fazer uso dessa tecnologia, mas esse braço da tecnologia, estou me adaptando a tudo isso aí, com a possibilidade de assistir aqui, ou seja, consigo ver aqui o que vocês estão visualizando. E nesse início, aí como faço na minha live, eu quero agradecer a todos, mandar uma boa noite aí a todos, enquanto as pessoas estão sendo informadas e vão participar conosco, né, dessa live aí, mais ou menos 1 hora estaremos juntos, hoje falando do projeto Alta Performance. Eu vou estar explicando, conversando com vocês e no final vamos estar aí interagindo um pouquinho, hoje um pouquinho menos, né? Porque eu posso ver os seus comentários aqui, mas eu não posso dar a você a possibilidade de interagir comigo, ok? Então, um grande abraço aí, tem muita gente já ligado aqui, deixa eu mandar um abração aí, gente do Ceará, Goiânia, aqui passa muito rápido, Salvador, Mesquita, gente de todos os lugares aqui participando, gente de Niterói, muito obrigado por sua participação, muito obrigado pela confiança, né, que vocês têm aí em meu ministério. Fico muito feliz com essa oportunidade que Deus tem feito e tem me dado, né, de participar com vocês. Espero que o som do celular não esteja atrapalhando. Aqui, está atrapalhando? Isso, então vamos aqui, vamos abaixar, remover aqui o som, que aí fica fácil, e agora está tudo tranquilo. Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer receber a todos, a você que ainda está chegando, a minha primeira live no YouTube aí, e com a novidade, né, eu havia anunciado o canal A Graça que Mudou a Minha Vida, mas hoje conseguimos fazer a transição para a PR Cláudio Duarte, então o meu canal oficial, PR Cláudio Duarte, e é um grande prazer. Você deve estar estranhando um pouquinho a mochila aqui, mas já já eu vou estar falando com vocês qual é o propósito de tudo isso. E muito bem-vindos aí a todos. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço para essa turma. Tem gente aí de Paulista, em Pernambuco, muito obrigado aí, Pernambuco me ama, Mogi das Cruzes, Belo Horizonte, vou ter que ler mais embaixo aqui, ó, Curitiba, Londrina, São Paulo, Itinga, certo, no Maracanaú, no Ceará, Campos dos Goitacazes, Teresópolis, Alagoinhas, na Bahia, São Pedro da Aldeia, aqui Londrina, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Aramis, vamos lá, Curitiba, mais gente de Londrina, gente de todos os lados aí participando conosco para conhecer esse projeto que eu já venho anunciando já fazem alguns dias, falando, né, nas minhas postagens sobre a alta performance, esse trabalho que nós vamos desenvolver ou estamos desenvolvendo em série, ok? Então sejam muito bem-vindos. Tem gente de Floripa, Itaboraí, Niterói, olha, gente, Jaguapitã, no Paraná, Espírito Santo, Salvador, Campos. Vamos lá, ó, gente com força aí. Sejam muito bem-vindos a todos participando conosco aí dessa primeira live. Esse ambiente para mim aí bem inovador, ok? Mas é um prazer receber todos vocês. Bom, eu quero ler um texto com vocês e deixar um texto de Mateus, capítulo 22, verso 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ok? Nós vamos dar uma olhada hoje, é isso que nós vamos ver. Entendemos
que se conhecermos a Escritura e não conhecermos Deus e seu poder, vamos ter controle, pois o conhecimento da palavra nos estabelece um controle, o conhecimento, mas não teremos poder. Se conhecermos o poder e não conhecermos a palavra, teremos poder, mas não teremos controle. Ou seja, conhecimento da palavra nos dá controle, mas precisamos de conhecer a Deus para termos poder. Se conhecermos o poder de Deus e não conhecermos a palavra, temos poder, mas não temos controle. Então, nosso propósito nessa dinâmica aqui é buscar oferecer a você, né, um relacionamento e um estilo de vida de alta performance. Você pode estar já olhando aí e dizendo, mas pastor, por que casal? Não seria melhor casais em alta performance? Mas o nosso propósito já é mostrar a você que o seu sucesso não depende do sucesso do outro, ok? Eu queria isolar você como casal, como família, entendendo que a decisão é sua. Muitas pessoas terão acesso a todas essas informações, a todas essas ferramentas e tudo que vai acontecer ao longo de todo esse período, mas somente aquelas que vão tomar decisões corretas, vão se posicionar, essas pessoas serão bem-sucedidas. Por isso eu não coloquei casais, porque não depende do outro casal, da outra família, depende de você, do seu casamento, do seu cônjuge, vocês dois aí na unidade para viver um relacionamento exponencial. Bom, eu já coloquei a mochila de propósito aqui, porque tem muitas coisas que eu preciso, aliás, né, o equipamento que eu trouxe aqui veio nessa mochila e tem coisas que eu posso carregar nela. E aquilo que eu posso carregar nela, eu trago. A minha mochila serve para colocar, está aqui a chave do meu carro, o meu celular, o meu iPad e tantas outras coisas. Ou seja, ela é um ambiente onde eu posso guardar os meus pertences e coisas que eu vou usar no momento que eu precisar. Então, algumas coisas, quando eu for pegar o meu carro, eu vou até a minha mochila e abro o fecho e pego a chave que está ali. Porém, muitas coisas que eu preciso, eu não posso guardar na minha mochila em nenhum outro lugar. Tem que estar guardada na minha mente. Ferramentas e situações que eu vou enfrentar ao longo do meu dia a dia, que eu vou precisar acessar um local para buscar a ferramenta para resolver aquele problema, para responder aquela questão, para lidar com aquela situação, e isso vai estar na minha mente. Então, a minha mochila eu posso carregar algumas coisas, mas outras coisas, ou informações, ou ferramentas, eu carrego na minha mente. Então, nosso propósito é levar você a Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, só para colocar você aqui a par do que está acontecendo, nossa proposta é trabalhar com alta performance, onde os detalhes fazem a diferença. Mais à frente eu vou estar falando sobre isso, mas muitas pessoas não conseguem alcançar um estilo de vida extraordinário, exponencial, porque aguardam grandes coisas acontecerem, esperam grandes adventos, um show pirotécnico, uma mudança na totalidade de forma imediata. Mas nós queremos mostrar a vocês que a utilização de pequenas coisas, de pequenas decisões, de pequenas atitudes na somatória, pode levar o seu casamento, levar a sua família, levar a sua vida para uma outra esfera. Pautado nisso, nós vamos ver o seguinte: a série Alta Performance é uma série que tem por propósito levar você a atingir resultados extraordinários. Nós podemos viver uma vida pobre ou miserável no que diz respeito a acontecimentos, a fatos. O nosso propósito aqui é remover você dos bastidores da vida, colocar você no palco e fazer você protagonizar suas próprias histórias. Chega de ser mero narrador de histórias alheias.
Está na hora de você viver as suas próprias histórias. Chega dos milagres acontecer na casa do vizinho, na vida de um amigo, da porta se abrir, das coisas se realizarem na vida dos outros. E vamos trazer agora com decisões, com o poder de Deus e com conhecimento, trazer para a sua vida, trazer para a sua família o extraordinário, o sensacional. Esse é o nosso propósito. Em que aspecto? Em diversas áreas da sua vida. Na sua área conjugal, na sua área social, financeira, emocional e espiritual. A série Alta Performance vai abranger diversas áreas, mas hoje nós estamos iniciando aqui a primeira fase e ela começa com a área conjugal. Então nós vamos trabalhar casal em alta performance, onde os detalhes fazem a diferença, ok? Então, para que você entenda, o que é isso? O que é casal em alta performance? Bom, nós colocamos isso em 3 fases. A primeira fase é o que vai começar daqui uns dias. Eu estou fazendo com essa live apenas uma apresentação. A primeira fase vai ser um vídeo aula, e esse vídeo aula você vai estar acompanhando tudo que vai estar acontecendo nesse curso online com a videoaula, e você também vai estar tendo acesso à apostila e também vai poder estar acessando slides explicativos e interativos. Então a primeira fase é a fase do curso online, certo? Nós vamos estar daqui uns dias colocando o curso à disposição. E nesse curso o que você vai ter? As aulas, as videoaulas, você vai ter as apostilas para acompanhar as aulas e você vai ter os slides explicativos e interativos para você participar. Essa é a primeira fase da alta performance no que diz respeito a casais. A segunda fase é a fase do livro Casais em Alta Performance com o pastor Cláudio Duarte. Então essa é a segunda fase do projeto Alta Performance. E a terceira fase é o curso presencial no Centro de Treinamento para Casais, que já está basicamente pronto aqui em Xerém. Muitas pessoas poderão participar. Depois nós vamos estar sorteando aí participações, ok? Mas é importante você entender o que é. Então, o que é essa série? Essa série começa com o nosso curso online, composto de videoaula, apostila e os slides interativos. E a segunda fase, a fase do livro, e a terceira fase, a fase das aulas presenciais, ou seja, o curso. Como isso surgiu? Já faz mais ou menos 15 anos que eu estou trabalhando com casais. E vendo e trabalhando com casais, eu comecei a observar que uma visão negativa e um despreparo trouxe para o casamento uma visão de uma instituição extremamente desafiadora, complexa e desanimadora. Porém, observando ao longo desse tempo alguns casais, eu também vi casais que levaram seus relacionamentos para outro nível. Casais que conseguiram pegar o seu casamento, pegar o seu relacionamento e viver algo extremamente intenso no que diz respeito a amor, no que diz respeito à cumplicidade, no que diz respeito a sexo, a parceria, a respeito e também no que diz respeito a problemas. Esses casais de alta performance que aprenderam a equacionar seus problemas, vivenciar suas crises, eles vivem coisas extraordinárias, mas não estão imunes aos problemas. Então eu fui olhar de perto o que eles fizeram, como eles lidavam com essas situações e ajudando essas pessoas e ferramentando essas pessoas com informações advindas de estudos, de palestras e de conhecimento que eu fui obtendo ao longo do tempo, de buscando revelações e conhecimento da palavra de Deus e experiência. E olhando para casais que recebiam as orientações, colocavam em prática, eu comecei a observar o sucesso de muitos relacionamentos. Então, que tipo
de relacionamento nós queremos oferecer para você? Um tipo alta performance, onde os resultados precisam aparecer e nós vamos ver aqui. Que tipo de relacionamento nós queremos oferecer a você? O relacionamento onde os intervalos de suas crises conjugais sejam longos e a intensidade seja pequena, ok? Ou seja, eu no começo da minha caminhada, eu tinha crises no relacionamento quase diárias, quase todos os dias, certo? Semanais, intervalos muito curtos entre uma briga, entre uma crise e outra. E a intensidade era muito dura, certo? Hoje, com a experiência e conduzindo o meu relacionamento para alta performance, eu ainda continuo tendo desavença, eu ainda continuo tendo problema, nós ainda continuamos tendo desencontros, eu e minha esposa. Porém, os intervalos aumentaram e a intensidade diminuiu, certo? Mais ou menos, falando de intensidade, é mais ou menos assim. No começo, ela tacava um chinelo, tacava uma panela, tacava alguma coisa desse tipo. Depois, a intensidade foi diminuindo e ela passou a arremessar uma almofada, uma toalha, um pano de prato, ou seja, a intensidade foi diminuindo. No início, eu xingava a mãe dela, a intensidade foi diminuindo. E hoje já dá para xingar aí uma prima de segundo grau, ok? É só para você entender para onde nós queremos levar e conduzir você à alta performance. Não é levar você para um casamento onde os problemas não irão acontecer. É conduzir você para um ambiente onde você seja apto ou esteja apto para solucionar os seus problemas. Então nós vamos focar, alta performance, vamos focar em resultados sim, mas não vamos abrir mão de valores e de princípios da palavra de Deus, certo? Vamos entender que nesse ambiente aqui, as desculpas terão que enfraquecerem para que haja o fortalecimento do propósito. Então queremos criar um ambiente onde palavras como não tem jeito, já era, acabou, tentei de tudo, isso não vai dar para quem estiver disposto a fazer conosco o casais de alta performance. Nosso propósito é mostrar a você que o incrível está à sua disposição. Então, para isso, volto para Romanos 12:2, onde diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ok? E para que você entenda, algumas coisas vão ser muito importantes, precisam ficar claras. Primeiro, nós não vamos querer no nosso grupo pessoas que não querem mudar de vida, não. Pessoas que não querem mudar, não querem resolver seus problemas, não querem equacionar suas situações, nós não queremos que elas participem conosco. Porque antes de mudar a sua mente, nós precisamos mudar a nossa própria mente. E não estamos desejosos nem interessados de canalizar os nossos esforços e ocupar um lugar no nosso trabalho, certo? Nos alunos, naqueles que vão acompanhar conosco, alguém que não está interessado em mudar. Até porque, se essa pessoa não tiver interesse em mudança, nada acontece. Se nada acontecer, a informação que ela vai levar para outras pessoas do que nós estamos fazendo é uma informação fracassada. Não funcionou comigo. E nós não queremos isso. Nós queremos pessoas interessadas em mudanças. Nós queremos canalizar a nossa equipe, a nossa estrutura, as nossas ferramentas, receber pessoas, conversar com pessoas e estimular pessoas que estejam prontas para estabelecerem mudanças expressivas, significativas em seus relacionamentos. Então não nos interessa
pessoas, primeiro, que vão maximizar suas desculpas e minimizar seus propósitos. Nós queremos pessoas que tenham propósitos de mudar a sua história, independente de quão difícil ela esteja no momento. Nós queremos testemunhos de pessoas que, através do poder e da palavra de Deus, através das ferramentas, através das mãos, ou seja, suas decisões, resolvendo e agindo sobre aquilo que você pode fazer, e seus joelhos agindo na esfera que suas mãos, que toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, todo o seu network, seja qual for a área da sua vida, não resolver mais, os joelhos entram em cena e acionamos o poder de Deus e vamos ver os milagres acontecerem, tá certo? É importante entendermos isso. E nós vamos trabalhar com vocês agora, em alguns minutos, alguns pontos que eu já quero adiantar para vocês, umas pílulazinhas do conteúdo do nosso curso, dessa série para casais, alta performance. E eu vou estar trabalhando com vocês aqui um pouquinho de cada conteúdo. Primeiro nós vamos ver o seguinte: brigas conjugais, impossível não ter, porém necessário superar. Bom, desacordos, incompatibilidades e hábitos diferentes são coisas perfeitamente normais. Maximizar essas coisas, transformando essas coisas em problemas, eu acho que é dar notoriedade, reconhecimento demais, empoderar coisas extremamente fracas. Muitas pessoas, por meninice, por infantilidade, o que elas fazem, potencializam coisas pequenas. Desacordos, por mais ajustados que sejamos, sempre vamos ter. Um se arrumou primeiro que o outro. Um gostaria de ir num local onde o outro não está muito animado. Incompatibilidades são coisas perfeitamente comuns. Vamos assistir um filme. Qual o estilo que nós vamos assistir? Vamos assistir um drama, vamos assistir uma aventura, um romance, vamos assistir um filme de terror, uma comédia. Um vai gostar de uma coisa, outro vai gostar de outra. Nós vamos ter hábitos diferentes. Um gosta de praia, outro gosta de campo, um gosta de massa, outro gosta de uma feijoada. Tratar essas coisas como brigas, eu acho que é potencializar coisas extremamente pequenas. Se você costuma potencializar coisas insignificantes, inevitavelmente você vai sempre viver um desgaste muito grande. Por quê? Porque essas pequenas coisas fazem parte o tempo inteiro do nosso cotidiano. O tempo inteiro nós vamos estar inseridos em situações adversas como essa. Então, entender que as brigas, os conflitos, os confrontos, eles são inevitáveis no que diz respeito à totalidade. Nós podemos eliminar boa parte, reduzirmos as brigas e os conflitos que fazíamos por coisas pequenas. O menino arrumou um menino e ele já se sujou e esqueceu de lavar o copo e apertou uma pasta de dente no meio e fez isso, aconteceu coisas pequenininhas. Perdão. Eu preciso de água, na verdade. Eu não preciso maximizar essas coisas e dar a elas importâncias que, na verdade, elas não têm. Se eu começar agindo dessa forma, isso vai me ajudar muito a entender que eu vou ter meus conflitos conjugais, sim, mas a alta performance, ela vai me dar condições, não de não tê-los. É isso que eu quero que você entenda. A alta performance vai me dar condições de aumentar os intervalos desses acontecimentos. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Aumentar ao vivo é assim mesmo. Aumentar os intervalos desses acontecimentos e diminuir a intensidade. Ou seja, eu vou viver os conflitos, mas eu vou aprender a resolvê-los, a equacioná-los. Então, eu não posso evitá-los na totalidade.
mas eu posso arrumar uma maneira de resolvê-los de uma forma sadia. Então, um dos pontos que nós vamos tratar é esse: brigas conjugais. Impossível não tê-las, mas necessário superá-las, ok? Nós vamos também falar um pouco sobre resíduos. Deixa eu conversar um pouco com vocês sobre isso, porque isso é muito sério. Todos os conflitos, eles têm a tendência, depois de terminados, de deixarem algum tipo de resíduo na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Eu terminei uma briga com a minha esposa, houve uma ofensa, houve um desequilíbrio, houve um desacordo, houve alguma coisa mais séria, ela acabou. Na verdade, ela não acabou. Alguns resíduos, inevitavelmente, eles vão ficar de uma discussão, de uma briga. E esses resíduos são muito perigosos, porque alguns resíduos, eles são orgânicos, ou seja, eles se dissolvem naturalmente. É só deixar passar os dias, fica quieto, não aborda a pessoa, ela vai ficar mal-humorada, ela vai ficar ressentida por alguns dias, mas vai passar. Mas tem resíduos que eles não são orgânicos, eles não se dissolvem, eles vão precisar de uma reciclagem, e esse é o grande desafio. Algumas pessoas vivem suas crises, e às vezes são muitas, em intervalos pequenos, né? Dependendo do casal. E aí o que vai acontecendo? O acúmulo de resíduos. E pior, tem casal que consegue fazer sexo depois da briga. E aí o sexo é tão gostoso que as pessoas pensam que resolveram os seus problemas na cama. Entenda uma coisa: cama não é lugar de resolver problemas. Cama é lugar de celebrar problemas resolvidos. Se você achar que na cama você vai resolver seus problemas, pode ter certeza que ele vai acabar te pegando lá na frente. Então, para você entender isso, talvez para ficar mais claro, imagine que você veio comendo um cachorro quente e ele era muito grande, estava envolto num saquinho plástico e você não conseguiu comer todo o cachorro quente. E você então pegou aquele cachorro quente e jogou numa lata de lixo. No dia seguinte, ele vai ser recolhido para o depósito de lixo e alguns dias depois, toda a parte do cachorro quente, ela já não existe mais. Mas o plástico que embalava o cachorro quente, ele ainda vai continuar lá. Porque os componentes do cachorro quente eram orgânicos e eles se dissolveram naturalmente. Mas a embalagem não era orgânica. O que acontece com muita gente? E isso nós vamos buscar ajudar as pessoas mais à frente. Elas pensam assim: eu vou deixar quietinho, ele me traiu, ela me traiu, mas eu não vou mexer nisso não. Deixa isso quieto. Talvez isso para você não seja orgânico. E se não for orgânico, não vai dissolver. Você vai ter que dar um jeito de buscar uma maneira de reciclar essa traição, de forma que ela torne-se uma experiência, um testemunho, para você usar com outras pessoas, com uma geração mais nova, para instruir e capacitar pessoas. Lidar com resíduos é muito complicado para muita gente, certo? Se nós tivermos a possibilidade de lidarmos com esses resíduos de uma forma madura, identificando o que é orgânico, e o que é orgânico para um pode não ser para o outro. Tem gente que vai pegar aquilo que disse e não adianta. Eu conheço gente que fica de mal, sem conversar,
né, um com o outro diversos dias. E você pode depois demorar anos e a pessoa sempre está trazendo aquele assunto à tona, sempre buscando novamente ressuscitar aquilo que parecia. Quem nunca teve que lidar com aquela situação? Você discute hoje sobre um problema e parece que se acertou. Um mês depois você discute novamente, a pessoa traz aquele assunto em pauta. E você já diz, mas nós conversamos sobre isso, e isso já foi resolvido. Resolvido para você, mas não para outra pessoa. Lidar com resíduos também é um grande desafio para muita gente. Terceiro, entenda o que é MPV. É uma sigla, né? Mínimo possível viável. Se nós aprendermos um pouquinho isso aqui, né, isso pode nos ajudar muito. Por quê? Porque tem gente esperando uma oportunidade, um dinheiro e uma situação para viajar com a família, para comprar alguma coisa, para fazer alguma atividade, para fazer, né, algo. E ele está esperando então um dinheiro chegar para fazer uma viagem para Veneza, para levar a sua esposa para dar uma volta numa gôndola, num ambiente romântico, muito legal. Mas trabalhar o mínimo possível viável é aprender a fazer coisas pequenas, enquanto não há possibilidade de fazer coisas grandes, sabe? Oferecer pequenas lembranças. Não dá para ir ao cinema? Às vezes não dá, família grande, não dá para levar todo mundo, não tem grana, tá certo. Vamos esperar o dinheiro para ir ao cinema, tá tudo bom. Mas enquanto não dá para ir ao cinema, vamos alugar um filme, vamos ver uma série, vamos comprar um milho, fazer uma pipoca, um refrigerante, depois uma sobremesa, e alguma coisa criativa de forma pequena, ou seja, mínimo, possível, viável. Se nós fizermos coisas pequenas, que nos são possíveis e viáveis, com uma sequência grande, garanto a você que já já a sua interação como casal e como família será muito maior do que viajar uma vez por ano. E às vezes nem é possível para muita gente. Então não dá para ter sempre uma noite de amor extraordinária, mulher, com seu marido, porque sexo para a mulher está atrelado a uma série de fatores. Faça o mínimo possível, viável, pelo menos uma vez por mês, sei lá, 2, de acordo com a demanda de vocês. Ofereça essa possibilidade, sabe? Pare de ficar esperando ganhar na loteria para viajar, certo? Conseguir um emprego muito melhor, ou receber o 13º, as férias para fazer isso, para fazer aquilo outro. Tem muita coisa que pode ser feita com pouco recurso, mas com muita criatividade. Por isso que a nossa proposta é a mudança da mente, é a transformação da nossa mente. Quando olhamos para isso, né, vemos também essa questão do mínimo possível viável. Vamos lá. Quarto, vencendo a miopia. Como é difícil lidar com gente que não consegue enxergar as coisas. Os cegos. E qual é o grande problema do casal? O grande problema do casal, normalmente, é o seguinte: não é para de eu estar sentando que eu estou ficando velhinho, então é voz, e estou falando direto, né, fazendo live, estou cansado. Bom, qual é a grande questão? É que normalmente, quem vai mostrar a um cego que ele é cego, é outro cego. Qual é o grande desafio? É que a esposa quer mostrar ao marido que ele não enxerga, que ele precisa mais ter tempo para ela.
E quando ela vai mostrar que ele não enxerga a disponibilidade que ele precisa ter, ele vai e acusa ela de não ter disponibilidade para outra coisa. Enquanto ela vai tentar mostrar para ele um erro, ele, ao invés de olhar o erro dele, ele descobre que ele está sendo acusado por alguém que também não enxerga. Talvez o problema de visão seja em áreas diferentes, mas eu já vi, em minhas experiências, casais que tentaram, por si só, conversar com o outro inúmeras vezes para mostrar um problema sem êxito na tentativa e buscaram um mediador, vieram até a mim, e algumas pessoas que eu conheço, que eu já troquei experiências com pessoas que treinam casais, e disseram, olha, meu marido faz isso. E aí eu só fiz a pergunta para ela, e quando você diz isso para ele, o que ele diz para você? Não, ele não reconhece, mas ele vem dizendo que eu faço isso. E eu digo para ela assim, traz seu marido. E quando ela traz o esposo, eu digo para ele, eu sei que ela faz isso. Quando eu digo para ele que ela me disse que faz tudo aquilo que ele consegue visualizar, ele então começa a querer enxergar o que ela havia mostrado. Porque ela já disse para alguém, ou para o mediador, os defeitos dela. Então, enxergar o próprio defeito, gente, é igual caroço de feijão no dente. Você só consegue ver o caroço de feijão se ele estiver no dente do outro. Se estiver no seu, você fica rindo, que é uma beleza, e todo mundo vendo. Defeito é do mesmo jeito. Então, certo? No final aqui, eu vou dar a oportunidade de alguém fazer alguma pergunta, se eu não posso interagir com você, mas posso pelo menos responder e tirar a sua dúvida, ok? Espero que esteja sendo produtivo para cada um de vocês. Vamos lá. Quinto, efeitos e causas, ou causas e efeitos. Esse é também um dos grandes problemas dos casais. Eles não sabem o que é efeito e não sabem o que é a causa. E muitos tratam apenas o efeito, esquecem de tratar a causa. E todas as vezes que a causa não é tratada, o efeito vai acontecer novamente. É só uma questão de tempo. Então, seu marido te empurrou, ele te bateu, foi violência doméstica, seja ela verbal ou física, está tranquilo. Então tá bom. Ele depois te pediu desculpas, te pediu perdão, então tá certo. E você então aceitou isso e está tudo tranquilo, saiba que você tratou apenas o efeito. Você precisa tratar a causa, porque se você não tratar a causa, a próxima vez que ele fizer, vai ser numa intensidade maior. Precisamos descobrir o que é a febre. A febre não é a causa, a febre é o efeito. A febre é o aumento de temperatura do nosso corpo, mandando uma informação que tem alguma coisa inflamatória, tem alguma coisa errada. Por isso que baixar a febre não é a solução. A solução é identificar a causa da febre. Se amadurecermos e tivermos esse entendimento de buscarmos, não apenas tratarmos os efeitos, porque efeitos são recorrentes. Se eu elimino a causa, eu elimino o efeito. Se eu trato o efeito e não trato a causa, daqui uns dias a causa está levando o efeito de novo para a minha vida, para o meu casamento. Deixa mostrar isso para você, talvez, de uma forma mais clara. Muitas pessoas que me procuram por causa de credibilidade. Um acabou dizendo para o outro que não suporta mais, que não aguenta mais, chega, acabou.
Quando isso acontece, essa pessoa então me procura e me diz: pastor, o senhor me ajuda, o senhor trabalha com casais, minha esposa te admira muito. Pega o telefone dela, liga, diz para ela que eu a amo, vamos tentar conversar. E quando eu chamo essa mulher e converso com ela, ela me diz: pastor, eu não quero mais. Pastor, ele disse que ia mudar já umas 10 vezes, e ele muda apenas por um tempo. Quem trata efeito não consegue resolver problema, só maquiá-lo. É assim que funciona. Se você entender isso, tem uma crise? Tem. Que a crise trouxe o efeito, mas qual é a causa? Nós estamos brigando por causa de quê? O efeito é a briga, mas a causa são os filhos, a causa é o dinheiro, a causa é o ciúme, a causa são seus pais, a causa é a igreja. Quem é o causador de tudo isso? Se eu mexo na causa, eu elimino o efeito. Se eu elimino o efeito, a causa já me devolve novamente uma outra crise bem parecida com aquela. É assim que funciona. Então, nós precisamos tratar as causas. Bom, sexto ponto, só tem mais 2, e aí eu vou conversar um pouquinho com vocês. Sexto ponto, comunicação, a arte de se fazer entender. Pensa num negócio difícil, é diálogo para muitos casais. Muitos optam, inclusive, para o extremo, o silêncio. Ah, pastor, eu não falo mais sobre a mãe dele. Que legal! Esse assunto foi um assunto resolvido, que vocês não precisam mais mexer? Não. Esse é um assunto que nós nunca resolvemos e eu estou cheia. Eu não falo mais. Pastor, eu não falo mais para ele chegar em casa cedo. Pastor, eu não falo mais que eu não quero, né, a família dela o tempo inteiro aqui dentro. Eu não falo mais, chega. Tem assuntos que eles foram para a extremidade do silêncio, não porque se resolveram, mas muito pelo contrário, porque todas as vezes que ele tenta, né, entrar na pauta, ele traz consigo a crise, o problema. Então tem algumas coisas que é importante na comunicação. Não espere que o outro consiga entender o que você está falando com tanta facilidade. Ok? Tentar mostrar um erro de alguém para esse alguém é muito difícil. Fácil é eu mostrar o erro da minha esposa para o meu filho, para o meu pai. Mostrar o erro de alguém para outra pessoa é fácil. Agora, mostrar o erro de uma pessoa para ela mesma é muito difícil e muito desafiador. Então, se você achar que vai conseguir isso com facilidade, você vai se aborrecer, vai entrar em crise, certo? E vai acabar brigando. Então, não entre num diálogo, num ambiente de comunicação, achando que vai ser tão fácil assim. Outra coisa, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para um, nem sempre é óbvio para o outro. Mas, pastor, o senhor não acha que isso é óbvio? Pastor, eu vinha na rua com uma bolsa pesada, ele vinha do meu lado, e o senhor não acha que era óbvio que ele tinha que pegar a minha bolsa e levar? Eu acho. Mas será que ele acha? Por que é que ele não pegou a sua bolsa pesada? Ele tinha que pegar? Tinha para você e para mim, mas não para ele, porque para ele não é óbvio. E quando não é óbvio para alguém, você tem que dizer: amor, queridão, faz favor, leva essa bolsa aqui, ó, que isso está pesado para caramba, é coisa para homem. Pronto, acabou. Mas tem gente que falar o óbvio é
um assinte, uma afronta, um absurdo. Então você nunca fala o óbvio, ele nunca faz o que só é óbvio para você e não é para ele. E pronto, a confusão está montada. É isso aí. Terceiro, nunca fale quando estiver nervoso ou nervosa. Quando você está nervoso ou nervosa, você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio, não há coordenação entre o que você pensa e o que você fala. Por isso você aumenta o volume da voz sem notar. Quem é a mulher que nunca ouviu o marido falar, fala baixo? E você dizer, eu não estou gritando. Você está gritando, mas você não consegue se ouvir. Quantos homens, no ambiente de nervosismo, falaram muitas coisas para sua esposa e depois viram sua esposa dizendo, por que você me disse isso? E ele falou, eu não falei nada disso, você está louca? Ele falou. Mas no ambiente de nervosismo, ele não tinha como filtrar aquilo que falou. Quarto, evite a ironia. Se tem uma coisa que não cabe num diálogo sadio, é ser irônico, é ironizar o outro, é colocar palavras pejorativas, depreciativas no diálogo, e isso não te leva a lugar nenhum. E o sétimo ponto é encontrar espaço para vocês como casal. Um casal de alta performance, ele tem que arrumar espaço para eles, entre os filhos pequenos, entre os pais carentes, entre os amigos divertidos, entre os compromissos e as tarefas. É importante entendermos isso. O casal de alta performance, esse menino toma o meu tempo inteiro. Não pode. Não pode. Minha mãe é dominadora. Não pode. Os meus amigos. Não pode. Você tem que ter tempo para seus filhos, você tem que ter tempo para seus pais, você tem que ter tempo para seus amigos, você tem que ter tempo para seus compromissos, você tem que ter tempo para suas tarefas e você tem que ter tempo para seu cônjuge. Então você precisa encontrar espaços para colocar seu cônjuge num ambiente sadio, num ambiente satisfatório, ok? É muito importante entendermos isso. Ok? Faltam só 15 minutos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá. Alguém quer fazer aí alguma pergunta? Eu sei que nós temos um delayzinho aí até chegar a você, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aprendendo muito, legal. Isso, a Natécia, né? Dizendo que eu tenho uma câmera lá na casa dela. Vamos lá. Cadê? Tem alguém que quer fazer aí alguma consideração para que eu possa fazer algum comentário? Bom. Minha voz está bem ruinzinha. Estou procurando minha bênção para caminhar junto comigo. Legal. Aí. Bom, as pessoas estão perguntando o valor do curso. Nós ainda não estabelecemos o valor do curso, até porque nesse ambiente de pandemia eu optei por oferecer a todos, né, de uma forma gratuita no meu canal do YouTube. Então inscreva-se lá, recomende, compartilhe, para que as pessoas consigam ter inicialmente acesso a boa parte, né, desse trabalho de forma gratuita, e posteriormente nós vamos oferecer esse curso para quem precisar de um tratamento mais intensivo, quiser estar participando conosco aqui, vindo até nós, né, algumas pessoas do Rio e até pessoas de fora, né. Depois eu vou estar, na próxima live eu vou mostrar o vídeo do centro de treinamento e você vai ver que ele já está basicamente, né, 100% pronto, mas ainda temos a necessidade de construirmos as suítes. Eu tenho alojamentos onde os casais podem dormir, mas separados, entendeu? Então nós vamos fazer 50 suítes. Aliás, um dos propósitos central
dos recursos deste curso é exatamente para financiar a construção. O terreno já está lá, nós estávamos hoje fazendo lá a estrutura dos meio-fios, as ruas, que é a parte mais barata. Isso eu estou fazendo com os recursos que já tenho, mas acredito que Deus vai mover aí também e já vai estar tudo pronto, ok? Bom, gente, eu vou já encerrando. Nós temos uma oração lá em casa às 23 horas, eu estou aqui só com meu filho fazendo essa live, e a turma lá de casa, a família já deve estar lá para orarmos. Eu levo uns 5 minutinhos, mas vamos lá, já quero ir dando uma boa noite. Isso, os casais também terão livro, isso são tudo fases, né? Fases. Não fique tranquilo no que diz respeito ao curso, porque eu vou estar passando para vocês, certo? Para o YouTube, algumas informações sobre isso e conteúdos também. Nosso propósito, gente, é recursos sim, ok? Para a realização de sonhos e de projetos para abençoar pessoas. Mas, muito mais do que recursos, nosso coração está posicionado em abençoar vidas, ok? Em levar qualidade de vida para as pessoas, alta performance, a possibilidade de viver o incrível, o sensacional, longe das desculpas que sempre, né, acabaram nos removendo essa possibilidade de vivermos o incrível. Então eu já quero dar uma boa noite aí a todos vocês, muito obrigado. Deixa eu ir me despedindo aqui e já vou fazer uma oração. Vamos lá. A Regina diz aqui que fez 3 perguntas, é que as perguntas também aqui passam numa velocidade extraordinária, certo? Se eu clicar aqui em cima dela, ela para, olha aí, tá vendo? Que legal, já estou aprendendo mais um pouquinho. Vamos lá. Quem aí? A Sandra? Faz a pergunta de novo, Sandra. Agora eu consegui, eu ia parar sua pergunta aqui. Jesus, é muito rápido esse negócio. Eu nem consigo, quando eu vou ler o negócio já passou. Tenho misericórdia. A idade é um negócio... Aqui no Rio de Janeiro, eu prego em Xerém, estou em Xerém, a minha igreja é em Xerém, eu moro em Xerém e a igreja é aqui. Bom, tá certo, Jesus levou minha culpa, tá bom. Bom, vamos orar, ok, por sua casa, por sua família. Vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te agradecer por cada lar que nos recebe. Quero abençoar a cada família, ó Deus, pedir que a tua proteção, o teu cuidado esteja em cada lar representado aqui nas pessoas que nos recebem nesta noite. Que o Senhor possa enviar os teus anjos e que teu Espírito Santo esteja agindo. Peço uma proteção, em primeiro lugar, para a saúde dos teus filhos. Abençoa, ó Pai. Quero pedir, ó Deus, também pela vida emocional, pela vida financeira, pela vida espiritual dos teus filhos e de cada lar. Quero declarar que os casados são casados para sempre. Quero declarar que os nossos filhos são flechas na mão de um valente. Eles chegarão e farão coisas que nós não fizemos. Em nome de Jesus, quero repreender o divórcio, quero repreender a violência doméstica, quero repreender, ó Deus, a pornografia, a pedofilia e tantas outras coisas que estão em desacordo com a tua vontade. Abençoa todos os lares, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Até a próxima. Graça e paz.